Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Os primeiros versículos dizem assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Versículo 4 conclui a narrativa do Senhor acerca da obra do Senhor de cura na vida deste homem. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amados irmãos, estamos diante de um texto bíblico em que o evangelista Mateus, inspirado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, registra este milagre extraordinário acerca da cura de um homem chamado aqui de leproso, uma doença que naquela época ainda mais grave, pois a medicina ainda não havia condições, conhecimento, recursos para tratamento adequado. De modo que alguém que contraísse esta enfermidade, esta doença que afetava a pele, afetava os nervos, afetava os músculos, levava à morte daquele que o contraía. Era uma doença séria, severa e sinônimo de muita tristeza na casa, no lar, na família de alguém que era infectado com esta enfermidade. Este homem, relatado aqui na Bíblia, passou por este sofrimento, passou por esta situação difícil. O texto não dá detalhes, mas podemos imaginar que este homem sofreu bastante, porque esta enfermidade veio para destruir a sua vida. Quando lemos a palavra de Deus, nós vemos no livro de Levítico um ponto da lei de Moisés que falava e nos dá luz acerca do que passava alguém que sofria de lepra. Vá comigo para Levítico, capítulo de número 13, e veja o que dizia a lei de Moisés, o que diz a lei de Moisés acerca dos que eram leprosos, para que então nós possamos compreender a situação em que esse homem se encontrava. Pois diz no capítulo 13, a partir do versículo de número 44, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Veja, era a lei de Moisés, o tratamento ou a prevenção, ou melhor, a atitude para que houvesse uma proteção para aqueles que estavam sãos. A doença que era considerada contagiosa, considerada uma doença perigosa, para que não se alastrasse na comunidade, para que não afetasse
aos demais, inclusive membros da própria família e a própria sociedade, foi determinado que este homem em que estivesse a lepra seria separado da comunidade. E como vocês viram aqui, ele habitaria só. Ou seja, se fosse um pai de família, se tivesse uma esposa, filhos, ele era obrigado, por força da lei mosaica, a abandonar o seu lar, a deixar o convívio com a sua esposa, a deixar o convívio com seus filhos, abandonar o seu trabalho, abandonar os seus amigos, deixar toda a sua família, os seus conhecidos e partir para fora da cidade, para habitar num lugar deserto, onde havia outros leprosos, uma espécie de leprosário, um lugar onde ele ficaria em contato apenas com outras pessoas que estavam em situação semelhante ou pior, até que, por alguma razão ou por um milagre de fato, ele fosse curado. Mas isso era algo improvável do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, visto que ele estaria em contato com outros leprosos fora da cidade, no deserto. E como se isso não bastasse, aqui diz que as suas vestes deveriam ser rasgadas, ou seja, todo os seus pertences, o seu vestuário deveria ser eliminado, deveria ser rasgado. E ainda assim, a sua cabeça raspada e coberto o seu lábio superior com uma faixa. Isto era uma maneira para evitar que a saliva se propagasse quando ele falasse. E assim, ainda assim, ele deveria clamar imundo. Imundo, diz duas vezes aqui, no versículo de número 45. Ele deveria clamar imundo, imundo. Os comentaristas, ou os que comentam, os teólogos que tratam desse episódio, que falam, que abordam a situação do homem leproso na época de Moisés, ou na época debaixo da lei mosaica, diziam o seguinte: essa declaração sobre imundo era obviamente acerca dele mesmo. Ou seja, mesmo no deserto, ele era obrigado a gritar, a falar e a dizer imundo. Eu sou imundo, quando avistasse alguém vindo pelo caminho, quando avistasse uma caravana, quando avistasse uma pessoa vindo de longe e que não soubesse que ele era imundo, que ele era leproso, esta pessoa deveria gritar para avisar aqueles que vinham em sua direção: eu sou imundo, eu sou imundo, para que as pessoas pudessem afastar-se, apartar-se daquele caminho. Era uma situação difícil, uma situação vergonhosa, era uma situação em que de fato se encontrava aquele homem leproso. Agora veja, era esse o contexto da vida deste homem leproso. Volte agora para Mateus capítulo 8, pois no versículo de número 1, diz assim: e descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus muito provavelmente, certamente estava ensinando, pois o contexto do capítulo anterior era o ensino de Jesus, a continuação do ensino dele. Quando Jesus termina de ensinar a palavra à multidão dos discípulos, Jesus então se levanta e desce do monte. A multidão então se levanta e acompanha a descida, acompanha o seu mestre, acompanha Jesus. É neste momento que este homem leproso vem até o encontro de Jesus, pois o versículo 2 diz: eis que veio um leproso. Agora observe, a lei de Moisés também diz no mesmo livro de Levíticos, amados irmãos, que se este leproso desobedecesse à lei mosaica e entrasse na cidade e fosse até onde estavam as pessoas sãs e ele fosse descoberto, ele seria apedrejado, ele seria condenado à morte, porque desobedeceu a ordem de Moisés, desobedeceu a lei de Deus. Ele então estava sob pena de morte
dupla. Ele tinha que ficar no deserto até que morresse da sua enfermidade ou fosse curado por um milagre. Ou se ele ousasse entrar na cidade, a população tinha a autorização para apedrejá-lo, porque estava colocando em risco a sociedade. Este homem se encontrava nesta situação. Eu começo a pensar e a refletir como este homem, estando no deserto, estando no lugar ali, juntamente com outros leprosos, passava dia e noite, lembrando da sua casa, lembrando da sua família, lembrando do seu lar, e pedindo a Deus que o curasse, pedindo a Deus que o livrasse daquela morte certa, até que, meus amados irmãos, por alguma razão, de alguma forma, ele ouviu falar que dentro da cidade de Jerusalém estava um homem chamado Jesus, que curava toda sorte de doenças e enfermidades, que curava homens que estavam aleijados desde o ventre, que curava cegos, que curava paralíticos. Ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, que estavam chamando ele de filho de Davi, era o Messias prometido nas Escrituras. Eu imagino a esperança nascendo no coração dele, e ele pensando assim: é a minha oportunidade, é a minha chance. Quem sabe ele conversou com os seus amigos lá do leprosário, dizendo: este homem é a nossa salvação, este homem é a nossa saída, este homem é a razão porque nós devemos voltar a ter esperança e rever a nossa casa, a nossa família e termos vida. Quem sabe também ele não ouviu críticas: rapaz, tu não conhece esse Jesus, tu não conhece este homem que anda por aí dizendo, alguns dizem que ele faz milagre, você vai entrar na cidade e vão te apedrejar e tu vai morrer. Talvez aquele homem pensou assim: se eu ficar aqui neste deserto, eu vou morrer caindo aos pedaços, eu vou morrer aqui mesmo com essa doença que é uma sentença de morte, e se eu entrar na cidade, eu corro o risco de ser apedrejado e morrer, mas eu tenho uma chance de me encontrar com este homem chamado Jesus, eu tenho a oportunidade de tocar nele, ou melhor, de vê-lo e de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra. É a chance que eu tenho de viver. E foi isso que ele fez, tomou a decisão mesmo correndo todos os riscos. E aqui eu já começo a fazer algumas aplicações, queridos e amados irmãos. Assim como esta lepra matava o ser humano naquela época, era sinônimo de morte, era sinônimo de solidão, era sinônimo de perda, era sinônimo de destruição. Assim também é o pecado para a alma. Todo ser humano foi contaminado por esta lepra chamada pecado. A diferença é que a lepra destruía a carne, destruía os nervos, destruía os músculos. O pecado destrói o homem como completo. A diferença é que a lepra ainda podia ter alguma chance ali, de acordo com a situação da gravidade, de ter uma sobrevida. Porém, a lepra do pecado destruía o homem por completo, desde o começo, desde a mais tenra idade. Assim também o pecado destrói. O pecado vai destruir a vida do homem, roubando-lhe a alegria, roubando-lhe a felicidade, fazendo com que ele viva só distante de Deus, tirando-lhe a paz, tirando-lhe a razão de viver. O pecado destrói, o pecado mata. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem ousou, criou coragem e entrou na cidade correndo um grande risco, o risco de ser morto a pedradas. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós devemos pensar, amigos que estão nos ouvindo, que ter um encontro com Jesus é correr riscos mesmos. Ter um encontro com Jesus é tomar uma atitude séria. Ter um encontro com Jesus é enfrentar muitas vezes multidões, é enfrentar críticas, é enfrentar dissabores, é enfrentar solidão. Ter um encontro com Jesus, resolver ir até onde está o Senhor Jesus, muitas vezes é dizer: eu sei que muitos não vão aprovar, eu sei que a minha família pode não gostar, eu sei que os meus amigos podem não concordar, mas eu também sei que Jesus é o único que pode remover esta lepra do pecado da minha alma e trazer alegria outra vez para a minha vida, e abençoar a minha casa e
a minha família. Aquele homem ousou ir até onde estava Jesus, e quando ele chega na presença ali de Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele então, aleluia, se prostrou dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Veja, ele disse: se quiseres. Ele não tinha certeza se Jesus queria, mas ele tinha certeza que Jesus podia. Ele disse: se quiseres. Eu não sei se tu queres. Veja o tamanho da coragem que ele teve. Enfrentou tudo, enfrentou toda a situação, mesmo sem saber se era a vontade de Jesus curá-lo. Ele sabia que Jesus tinha poder. Ele já sabia que Jesus tinha todo o poder sobre as enfermidades. Então ele arriscou tudo. Quantas vezes nós estamos em situações semelhantes, sabemos que Jesus tem todo o poder para agir na nossa vida. Você que está me ouvindo agora sabe que Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados, é o único que pode restaurar a tua comunhão com Deus, é o único que pode te libertar destes vícios, é o único que pode agir na tua vida, é o único que pode te curar das enfermidades e também do pecado da alma, é o único que pode restaurar a tua comunhão com os céus. Mas ainda assim alguns pensam: será que ele me quer de volta? Será que ele me aceita? Será que ele vai me perdoar? Porque eu já pequei demais, eu já saí da igreja várias vezes, eu já falhei várias vezes, já tropecei várias vezes, disse que não ia mais errar e continuo errando. Ei, deixa eu te dizer, aquele homem teve dúvida se era a vontade do Senhor, mas na hora que ele disse: se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo, a resposta de Jesus foi, e estendendo a mão, tocou sobre ele e disse: eu quero, fica limpo. E naquela mesma hora o homem ficou purificado daquela enfermidade. Que esse quero de Jesus ecoe no teu coração agora. Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer dar um novo rumo na tua vida, Ele quer transformar a tua vida completamente. Ele não somente tem poder, mas Ele quer transformar a tua vida. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Que o Senhor toque em você agora, enquanto você ouve essa palavra, que a mão do Espírito Santo alcance onde está você, que o toque do poder de Deus venha sobre ti, e tu sintas e ouças a voz de Cristo Jesus dizendo: meu filho, minha filha, eu quero te salvar, eu quero te perdoar, eu quero te libertar. E este perdão é para agora, esta salvação é para hoje, aleluia. Esta transformação é para este exato momento. Entrega a tua vida a Jesus, corra os riscos que tiver de correr. Se é por Jesus, vale a pena. Se é por Cristo, vale a pena. Enfrente qualquer situação, abandone qualquer coisa, porque depois que esse homem aqui teve encontro com Jesus, ele foi completamente restaurado. A ordem de Jesus de mandá-lo ir até o sacerdote era porque os sacerdotes ali tinham autoridade para determinar, avaliando a situação, se o homem estava imundo ou se era curado, ou se estava curado. Se tivesse curado, agora o sacerdote poderia autorizar a reintegração dele à sociedade, a reintegração dele à família, a reintegração dele ao seu trabalho. É assim que Jesus faz. Quando ele age, todo mundo vê, aleluia. O diabo despreza, o diabo marginaliza, o diabo destrói. A Bíblia diz que ele é como o diabo, ele é como o ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando Jesus entra na vida de um homem, ele muda não somente a vida dele, mas ele também entra na casa dele, na família dele, na vida dos filhos dele, e a situação dele muda completamente, porque Jesus entrou em cena na história daquela pessoa. Deixe Jesus entrar na tua vida e tenha a tua vida completamente transformada para a glória do Deus vivo. Amém.